Olá a todos! Este vídeo é uma continuação do vídeo sobre regra de 3 simples. Aqui nós resolveremos problemas sobre regra de 3 composta. Nós veremos que neste caso, uma grandeza é proporcional a várias outras grandezas. Nós faremos 2 exemplos, no qual o primeiro consiste em transformar uma regra de 3 composta numa regra de 3 simples. E no segundo exemplo de resolução, nós usaremos a constante de proporcionalidade K de forma explícita para determinar o valor da grandeza procurada. No vídeo sobre regras de 3 simples, nós vimos que razão é o quociente entre os números A e B. A e B são números reais, com B diferente de zero. Vimos também que A e B são tratados como grandezas escalares, ou seja, números associados a uma unidade de medida. Proporção é a igualdade de duas razões. Escrevemos A está para B, assim como C está para D, com A, B, C e D, números reais, com a restrição B e D diferentes de zero. Escrevemos A está para B, assim como C está para D. E usando a propriedade da multiplicação em cruz, nós temos que A vezes D é igual a B vezes C. Se A e B são grandezas diretamente proporcionais, então nós escrevemos A está para B como um quociente e isso é igual a uma constante K, que é chamada constante de proporcionalidade. Isso implica que A é igual a K vezes B. Se A é inversamente proporcional a B, então nós escrevemos A está para 1 sobre B, que é o inverso da grandeza B. O que é equivalente a dizer que A vezes B é igual a K, e K é a constante de proporcionalidade, o que implica que A é igual a K sobre B. Nos dois casos, A é proporcional a B, ou diretamente ou inversamente. Nós vamos resolver esse primeiro problema de forma que K seja dado implicitamente. De acordo com o problema, 18 tiares confeccionam 3.600 metros de lã em 10 dias, enquanto os dias 30 tiares em condições idênticas irão produzir 4.800 metros de lã. Nós temos aqui que T é igual ao número de tiares, M é a quantidade em metros produzidas de lã e D são os dias trabalhados. A pergunta é sobre os dias. Nós temos que, se aumentarmos a quantidade de dias, nós precisaremos de menos tiares para produzir a lã. E, em contrapartida, aumentando-se a quantidade de dias, produziremos mais lã. Então, as grandezas, dias e quantidade de lã produzida são diretamente proporcionais. E dias e número de tiares são inversamente proporcionais. Estou destacando em azul os dados do problema, número de tiares, lã e dias. Estou destacando em vermelho os dias que são procurados para confeccionar 4.800 metros de lã e a quantidade de tiares. Então, sabendo que D é inversamente proporcional a T e diretamente proporcional a M, nós vamos escrever uma proporção onde, do lado esquerdo, nós temos a razão destacada em vermelho e do lado direito, a razão destacada em azul. E vamos substituir os dados destacados nessas cores do enunciado na expressão. Isso implica D vezes 30 está para 4.800
assim como 10 vezes 18 está para 3.600. O que nós acabamos de fazer foi reduzir uma regra de 3 composta, pois temos grandezas proporcionais a várias outras, a uma regra de 3 simples. Aplicando a propriedade da multiplicação em cruz para números proporcionais, nós temos 30D é igual a 4.800 vezes 10 vezes 18 sobre 3.600. Dividindo ambos os lados da igualdade por 30, nós temos que D é igual a 4.800 vezes 10 vezes 18 sobre 30 vezes 3.600. Veja que 4.800 e 3.600 são números divisíveis por 1.200. Então, efetuando a simplificação, nós ficamos com 4 vezes 10 vezes 18 sobre 30 vezes 3. Simplificamos também o numerador 10 e o denominador 30, ficando com 3 no denominador, o que implica D igual a 4 vezes 18 sobre 3 vezes 3. Ou seja, 4 vezes 18 sobre 9. Fazendo a última simplificação, nós podemos concluir que o número de dias procurado é igual a 8. E assim resolvemos um problema de regra de 3 composta, reduzindo o mesmo a uma regra de 3 simples, usando a propriedade dos números proporcionais de multiplicação em cruz. Nós vamos resolver o mesmo problema, só que dessa vez nós vamos determinar primeiro a constante de proporcionalidade. A pergunta do problema é a quantidade de dias. Veja que se aumentarmos a quantidade de dias, nós podemos diminuir o número de tiares trabalhando. Por outro lado, se aumentarmos a quantidade de dias, produziremos mais lã. Então, dias e tiares são grandezas inversamente proporcionais. Por outro lado, dias e quantidade de lã são grandezas diretamente proporcionais. E tudo isso é igual a K. Eu estou destacando aqui em azul os dados que nós vamos usar do enunciado para determinar qual é o valor dessa constante K. Nós temos então 18 tiares, 3.600 metros de lã, que são produzidos em 10 dias. Nós vamos então reescrever essa expressão, substituindo na mesma os dados do enunciado, que foram destacados em azul. Então nós temos que K é igual a 10 vezes 18 sobre 3.600. Ou seja, 180 sobre 3.600. Dividindo o numerador e o denominador por 180, concluímos que K é igual a 1 sobre 20, ou 1/20, o valor da constante de proporcionalidade. O que faremos agora é determinar a quantidade de dias que o problema está perguntando no enunciado, usando essa constante que acabamos de calcular. Eu vou destacar então em vermelho os dados que nós iremos usar para a resolução do problema. Ou seja, a quantidade de dias a determinar são 30 teares e 4.800 metros de lã. Então nós vamos substituir esses dados novamente na mesma expressão. Reescrevendo a fórmula, nós calcularemos então os dias usando o valor K determinado anteriormente.
Então, nós temos o número de dias vezes os 30 teares sobre os 4.800 metros de lã. E isso é igual a K, que vale 1 sobre 20. Aplicando, então, a propriedade das proporções de multiplicação em cruz, nós temos 20 vezes 30 vezes D é igual a 4.800, o que implica D igual a 4.800 sobre 20 vezes 30, ou seja, 4.800 dividido por 600. Efetuando o cálculo, concluímos que serão necessários 8 dias. Nós resolvemos o mesmo problema anteriormente, reduzindo uma regra de 3 composta a uma regra de 3 simples. Neste exemplo, nós determinamos primeiro, de forma explícita, o valor da constante de proporcionalidade K e aplicamos na expressão para determinar o valor da grandeza procurada, chegando na mesma resposta. Neste exemplo, nós vamos resolver primeiro usando a redução a uma regra de 3 simples. Operando 12 horas por dia, 20 máquinas produzem 6.000 peças em 6 dias, reduzindo o número de horas diárias de trabalho para 8, em quantos dias 15 máquinas produzirão 4.000 peças. Veja que a pergunta é: em quantos dias? Nós vamos chamar H de horas, M de máquinas, P de peças e D a quantidade de dias a ser calculada. Veja que a grandeza dias é inversamente proporcional ao número de horas e inversamente proporcional ao número de máquinas, pois se aumentamos os dias, precisaremos de menos horas para a produção. E se aumentamos os dias, precisaremos também de menos máquinas ligadas para essa produção. A grandeza dias é diretamente proporcional à quantidade de peças, porque se aumentamos a quantidade de dias trabalhados, conseguiremos produzir mais peças. Eu vou destacar em azul os dados iniciais do enunciado: horas, máquinas, peças e dias. E vou destacar em vermelho os outros dados do problema, que também são horas, máquinas, peças e a quantidade de dias, que é a pergunta do problema. Em seguida, nós vamos reescrever a expressão que nós acabamos de encontrar, comparando a mesma expressão em azul e em vermelho. Nós vamos então comparar duas razões, o que define uma proporção. E vamos resolver uma regra de 3 composta, onde temos uma grandeza, no caso, a quantidade de dias, que é proporcional a várias outras grandezas. E essa resolução será feita reduzindo a uma regra de 3 simples essa equação que estou destacando. Substituindo os dados do enunciado, nós temos o número de dias vezes 8 horas de trabalho vezes 15 máquinas sobre 4.000 peças. Isso é igual a 6 dias vezes 12 horas vezes 20 máquinas sobre 6.000 peças. Usando a propriedade de multiplicação em cruz, nós temos 6.000 vezes 8 vezes 15 vezes D, que é igual a 4.000 vezes 6 vezes 12 vezes 20. Nós vamos então agora dividir toda a equação por 6.000 vezes 8 vezes 15,
Então, isolando o valor D, nós temos que D é o quociente 4.000 vezes 6 vezes 12 vezes 20 sobre 6.000 vezes 8 vezes 15. Fazendo então as simplificações, ou seja, dividindo 4.000 e 6.000 por 2.000, 20 e 15 por 5, e 12 e 8 por 4, nós temos um novo quociente. Fazendo uma nova simplificação, ou seja, dividindo os fatores do numerador e do denominador, 2 por 2, 3 por 3 e 6 dividido por 3, nós temos que D, que é o valor procurado, é igual a 2 vezes 4. E, portanto, concluímos que são necessários 8 dias de trabalho, usando 15 máquinas para produzir 4.000 peças, trabalhando 8 horas por dia. Neste exemplo, nós resolvemos um problema de regra de 3 composta, reduzindo a uma regra de 3 simples. Nós vamos resolver o mesmo exemplo, determinando primeiro a constante de proporcionalidade, substituindo na expressão os valores do enunciado que nós temos. Então, K é igual a 6 vezes 12 vezes 20, referente a dias, horas e máquinas, sobre 6.000, que é referente a peças. Simplificando 6.000 por 20, nós temos 6 vezes 12 sobre 300. E simplificando 300 por 12, nós concluímos que K é igual a 6 sobre 25, ou 6/25. Vamos agora resolver a mesma expressão usando os dados destacados em vermelho do enunciado e a constante que nós acabamos de encontrar. Então, nós temos que D vezes 8 vezes 15 sobre 4.000, que é referente a horas, máquinas e o número de peças produzidas, é igual a 6 sobre 25. Usando a técnica da multiplicação em cruz, nós temos que 25 vezes 8 vezes 15 vezes D é igual a 4.000 vezes 6. Isolando a grandeza D, que é o número de dias que queremos determinar, nós temos que D é igual a 4.000 vezes 6 sobre 25 vezes 8 vezes 15. Dividindo 4.000 por 25, nós temos 160 vezes 6 sobre 8 vezes 15. Dividindo o 6 do numerador e o 8 do denominador por 2, ficamos com 160 vezes 3 sobre 4 vezes 15. Ou seja, D é igual a 3 vezes 160 sobre 4 vezes 15.
Dividindo 160 por 4 e dividindo o 3 e o 15 por 3, nós concluímos que D é igual a 40 sobre 5, ou seja, D é igual a 8. Portanto, podemos resolver uma regra de 3 composta reduzindo a uma regra de 3 simples, deixando o valor K implícito, ou podemos calcular o valor K e depois fazer a resolução usando a mesma expressão. Concluímos então, assim como no primeiro exemplo, que o número de dias é igual a 8. Inscreva-se no canal. Sofia, deixa o papai terminar aqui. Então, D é igual a 4.800 vezes 10 vezes 18 sobre 30 vezes 3.600. Simplificando essa expressão... O que foi, Nicolas? Simplificando essa expressão, 4.800 e 3.600 por 12.000, nós temos que aqui vai ficar igual a 4 e aqui igual a 3. Não, era por 1.200. Lá vamos nós de novo. Ei, meu pai. Sabe fazer assim. Então, como nós vimos até agora, já calculamos o valor da constante. Então, esse valor da constante nós vamos usar aqui na equação para determinar o número de dias, que é a pergunta do problema. Eu não sei fazer todo. Sabe sim. Então, multiplicando, usando a propriedade da multiplicação em cruz, o que nós temos é 6 vezes 4.000, D igual... Errei. D tá errado. Aí, Nicolas, você tira a atenção da gente. Esse é o estúdio, onde eu estou tentando gravar o meu vídeo. E esses são os meus atrapalhantes. Normalmente temos ajudantes, são os atrapalhantes. Você vai ajudar o papai a fazer o vídeo? Sim. E você, Sofia, vai deixar o papai fazer o vídeo? Não.